O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perdê-la-á, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estou, estará também meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora me sinto angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e que ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Mas Jesus disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir essa palavra, a palavra de Deus para nós. A nos descer divina luz, a nos descer divina luz em nossas almas. Em nossas almas Acendei o amor. o amor de Jesus, O amor de Jesus. Caro Padre Américo, que é o reitor dessa basílica, e os confrades, Padre Frederico, seminaristas, querido povo de Deus, romeiros de São Geraldo, hoje é um dia de festa para todos nós, e você que saiu de casa ainda de madrugada, de ônibus, de carro, alguns vieram até a pé, em direção aqui a Corvelo, movidos por essa piedade, movidos por essa fé em Deus, através da vida de São Geraldo. Ao longo do ano, nós vamos celebrando vários santos e santas, e cada um deles aponta para uma dimensão do mistério da redenção, do mistério da salvação. Cada santo, cada santa no seu tempo e a partir da sua história de vida, vão enfatizando algum aspecto importante da vida de Jesus. Muito bem, nos perguntamos, o que é que São Geraldo tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, celebrar um santo é sermos convidados a crescer em santidade de vida,
A nossa primeira vocação é para a santidade. O grande chamado que Deus faz a cada um de nós é para nós sermos santos. E santo não é a pessoa esquisita, introvertida, fechada. Santo não é uma pessoa de outro mundo, afastada de todos. Pelo contrário, santo é alguém bem inserido no mundo, na realidade, mas que está profundamente mergulhado na graça de Deus, que está profundamente vivendo a experiência do amor de Deus e dando testemunho desse amor para os irmãos e as irmãs. A santidade começa aqui. Nós vamos vivendo ao longo do caminho que fazemos na vida, das nossas escolhas, das nossas decisões, até vivemos a santidade plena e total e absoluta um dia com Deus no reino celeste, no reino dos eleitos. Portanto, você precisa hoje voltar para sua casa ao final da celebração, da cerimônia, com esse compromisso, com esse desejo: eu quero ser santo, eu quero viver a santidade. E como dizia Santo Afonso, fundador da congregação redentorista, cada um deve ser santo de acordo com o seu estado de vida. É lá você marido, você esposa, você pai, você mãe, filho, filha, solteiro, casado, separado. É do jeito que você é como pessoa que você é chamado a viver a santidade de vida. Num processo de conversão, de mudança, se moldando cada vez mais ao projeto de Deus. Ora, o que é que nós aprendemos com São Geraldo para sermos santos também? Primeiro ponto que todo santo tem que ter e que São Geraldo nos ensina: humildade, simplicidade, pequenez. Ninguém alcança a santidade no orgulho. Ninguém alcança a santidade na vaidade excessiva, na soberba. O caminho da santidade é necessariamente a simplicidade, a humildade. Maria cantou isso no Magnífica: Deus derruba do trono os poderosos, eleva os humildes. Quem se elevar será humilhado, quem se humilhar será elevado. Todo projeto de Jesus é um convite à humildade. Ora, humildade não é humilhação, não significa deixar ninguém fazer hora com a sua cara, abusar de você, não. Você precisa ser respeitado como pessoa, nos seus direitos, como gente. Humildade é a consciência das nossas qualidades, dos nossos defeitos, mas é a consciência também que eu não posso me colocar num lugar para julgar os outros, para condenar os outros. Eu não posso me colocar num lugar melhor do que os outros, ficar me comparando. O orgulhoso é aquele que se sente dono da verdade, que sabe tudo. A pessoa orgulhosa é aquela que não aceita correção, não aceita crítica, só ela sabe das coisas. A pessoa orgulhosa é aquela que nunca pede desculpas, que nunca pede perdão, porque não tem consciência do próprio erro. O errado são sempre os outros, ela nunca erra. Essa é a pessoa orgulhosa. São Geraldo não foi assim. São Geraldo soube se fazer humilde, pequeno, simples, de acordo com a mentalidade do seu tempo, da sua história, da sua cultura. Mas trabalhando, rezando, sem querer aparecer, sem fazer para os outros verem, mas para Deus. Esse é o lugar de Geraldo. Por isso ele cativa tanto. Por isso ele trouxe cada um de nós da sua cidade, da sua casa, aqui para curvê-lo ao longo dessa semana. A humildade dele nos cativa. Portanto, meu irmão, minha irmã, seja uma pessoa humilde. Não deixe que a soberba, a ganância, a ambição desmedida tome conta do seu coração. Seja simples. Tire do seu coração toda a fofoca, todo o julgamento, toda a soberba. Não trate as pessoas com indiferença. Saiba acolher, compreender, amar. Esse é o primeiro ponto do caminho da santidade que São Geraldo nos ensina. O segundo ponto que São Geraldo ensina para nós caminharmos na santidade de vida:
a perseverança em nossa vocação. Vocação é chamado de Deus para cada um de nós. É o nosso lugar de realização, de felicidade. É o sentido que damos à vida. É onde Deus nos plantou para que possamos produzir frutos nesse mundo. Geraldo sentiu o chamado de Deus. Foi bater a porta lá dos capuchinhos. Não o aceitaram, porque ele era frágil, doente, não aguentaria as exigências da vida missionária. Um tempo depois, os redentoristas foram na sua cidade, Muro, lá no sul da Itália, pregar missões. Geraldo participou ativamente de todos os trabalhos missionários, procurou lá o responsável, o redentorista, o missionário, e assumiu que gostaria de ser missionário também, mas escutou a mesma resposta que ele já havia escutado antes: você é frágil, fraco, doente, não vai suportar as agruras da vida missionária, as exigências da vida missionária. Geraldo poderia ter desanimado, como tanta gente. Tantas pessoas tentam alguma coisa, a primeira porta que fecha, desanimam de tudo. Tem gente que não tem perseverança, que não tem firmeza naquilo que faz, desanima no primeiro fracasso, desanima na primeira derrota. Geraldo não. Pois na manhã que os missionários redentoristas estavam indo embora lá da cidade, Geraldo tem o plano de seguir os missionários. Mas quando ele vai abrir a porta do quarto, sua mãe havia fechado, porque sabia do ímpeto do filho. Mas o que é que Geraldo faz? Salta pela janela e ainda deixa um recado amoroso para sua mãe: mãe, não se preocupe comigo, eu vou embora para ser santo. Vou embora para ser santo. Repete comigo essa frase, povo de Deus, vamos juntos? Vou embora. Isso, mais uma vez, bonito, vai. Vou embora. Isso, é isso. Geraldo tinha clareza que a busca de santidade é que o movia na vocação. E ele vai atrás dos missionários que não entendem quando ele chega lá. Mas ele diz: eu estou aqui porque eu quero seguir vocês, eu quero ser missionário. E ele é enviado então para um convento redentorista mais próximo. E vai com uma carta de apresentação assim: estou enviando um homem inútil. Olha que apresentação mais interessante. Mas esse homem inútil, esse homem doente, esse homem fraco, esse homem que todos duvidavam, entrou lá no convento redentorista, foi assumindo os trabalhos, seja na portaria, na cozinha, na limpeza, foi assumindo, foi dando conta dos trabalhos que eram passados para ele, e foi mostrando que atrás daquele homem aparentemente frágil, a força de Deus agia, a graça de Deus agia, e Deus tomou aquilo que é fraco aos olhos desse mundo para demonstrar a sua força, o seu poder e a sua graça. E os missionários começaram a ficar encantados com Geraldo e o convidaram para fazer parte do grupo redentorista, onde ele emitiu os primeiros votos como irmão redentorista. O fraco, o doente, o inútil, aquele que não ia aguentar, é santo. E nos trouxe, nos reuniu todos aqui hoje para aprender as lições com ele. Geraldo foi perseverante na sua vocação. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desista da sua vocação, dos seus projetos de vida, dos seus sonhos. Queira crescer sempre. Nós todos enfrentamos desafios na vida. Para todos nós a vida apresenta dificuldades, problemas, mas eles não devem nos fazer desanimar. Quem tem fé enxerga além. Quem tem fé sabe da presença de Deus junto de si. Por isso não pode desanimar. Olha para frente, coragem, esperança, força em Deus.
é o segundo exemplo de São Geraldo para nós. O terceiro exemplo de Geraldo está na sua fé. Quando Geraldo estava doente, acamado, já estava próximo do final da vida, ele morreu com 29 anos. Foi colocado um cartaz lá na porta do quarto dele dizendo assim: aqui se faz a vontade de Deus, como Deus quer e até quando Ele quiser. Quem de nós teria coragem de escrever isso na porta do quarto, hein? Aqui se faz a vontade de Deus, ou seja, em minha vida eu estou fazendo a vontade de Deus, como, do jeito que Deus quer e até quando Ele permitir que eu viva, que eu esteja aqui. São Geraldo era um homem de fé. E o que é ter fé? Não é apenas acreditar em Deus. Ter fé é, sobretudo, fazer a vontade de Deus. É viver a palavra de Deus. É andar no caminho de Deus. É praticar os mandamentos do Senhor. Geraldo, como nos disse a leitura de hoje, a primeira leitura, considerou tudo nesse mundo como lixo. À medida que ele acolheu Jesus como seu Redentor, ele considerou tudo nesse mundo como lixo, ou seja, ele soube se distanciar das coisas desse mundo para colocar Deus em primazia, em primeiro lugar, e abraçar, e acolher, e se deixar guiar pela presença de Deus. É um modelo para todos nós. Nós estamos vivendo ainda um tempo de pandemia, ficamos 2 anos sem poder realizar de forma maior aqui a 8ª e a festa de São Geraldo. Ficamos em casa, milhares de irmãos nossos morreram, perderam a vida, talvez pessoas da sua família, seus amigos, conhecidos. Pois é, isso poderia nos trazer tanta angústia, como está trazendo ao coração de tantas pessoas, incertezas, insegurança em relação ao futuro, medo, adoentamento mental. É aí que entra a nossa fé, para dizer que, apesar de todas essas dificuldades que nós vivemos no Brasil, no mundo hoje, dificuldades econômicas, desemprego, 33 milhões de brasileiros que passam fome, são muitas as dificuldades, mas nada deve nos desanimar de viver, nada deve nos desanimar de segurar na mão de Deus, acreditar nele, manter acesa a chama da esperança. Em setembro nós vivemos a campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, porque são muitos e muitas que atentam contra a própria vida, no ato de desespero, diante de um problema, de uma dor, de uma perda, de um vazio no coração. Geraldo nos ensina a preencher esses vazios com a presença de Deus, com a graça de Deus em nosso coração. Não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã, por mais pesada que seja a sua cruz, por mais difíceis que sejam os seus caminhos, confia em Deus. Conta com a sua família, conta com seus amigos, a sua participação lá na sua paróquia, lá na sua comunidade onde você está, a participação na missa, nas pastorais, nos grupos, lá na paróquia onde você pertence. Seja a igreja viva e experimente essa graça de Deus movendo a sua vida, ajudando você a enfrentar as dificuldades e o melhor, lhe dando a vitória sobre todo problema, sobre todo sofrimento. Aprendamos com São Geraldo Magela. São tantas lições que ele tem para nos ensinar. E sejamos santos. Voltemos para casa hoje com esse compromisso. Eu quero ser um marido santo. Eu quero ser uma esposa santa. Eu quero ser um pai, uma mãe santos para o meu filho, meus filhos. Eu quero ser um filho, uma filha santa, santo para o meu pai, para a minha mãe. Eu quero ser um namorado santo, uma namorada santa. Ou seja, eu quero andar no caminho de Deus. Eu quero fazer aquilo que Deus quer. E que São Geraldo interceda por todos nós ao Pai.
e nos ajude a dizer sim ao chamado de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!